Boa tarde, pessoal. Deus abençoe nossa tarde. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal, para nossa edificação, para nós crescermos na graça, no conhecimento da palavra, fundamentos, alicerces ao qual estão escritos dentro da Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não, é o que está escrito dentro das Sagradas Escrituras. Então nós estamos abordando o tema sobre o quê? Sobre leitura da Bíblia, né? Qual que é o fundamento da Bíblia, para que ela serve, o que ela faz. Usando o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, se você não assistiu às outras aulas, assiste às aulas passadas, onde Jesus ele faz assim que o homem prudente, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra, ele é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, pois veio os ventos, veio a água, transbordaram os rios, bateram contra aquela casa, ela não foi derrubada, porque ela tinha alicerces na rocha. Então, nós estamos trabalhando sobre pilares, sobre o que? Sobre alicerce, algo muito importante na construção, ao qual depois da casa construída, você não consegue enxergar o alicerce, mas é o que sustenta toda a casa. E qual que é o alicerce de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que quer mudar? Não estou falando de religião, porque religião é você ser um frequentador de igreja. Eu estou falando de você ser um filho de Deus vivo, que guarda a palavra no coração, que pratica a palavra, que quer uma mudança, que quer uma transformação. Então, hoje nós vamos abordar esse assunto sobre religião. Olha só, porque é algo muito que causa muita polêmica no nosso meio. Quando você vai fazer um evangelismo, as pessoas falam assim, mas de que igreja que você é? De que religião? Gente, a religião é algo que foi constituído pelo homem, sabe? A igreja é algo constituído pelo homem que cada um vai numa igreja que se sente bem. Se você vai numa igreja onde prega o evangelho, né? Fala sobre cura, fala sobre libertação, fala sobre transformação, fala sobre arrependimento, fala sobre o evangelho, transformação de vida, então essa é a igreja que você precisa ir. Agora, se você vai numa igreja onde não prega o evangelho, que só prega o que você quer ouvir, que você é bom, que Deus ele é amor, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor. Então, a religião é algo que tem dividido as pessoas, tem dividido igrejas, tem dividido corações. E a diferença entre religião, Deus ele não é religioso, olha só, Deus ele não é evangélico, Deus ele não é budista, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não... Sabe o que Deus é? Santo, a palavra santo, separado. Então Deus não tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade quem constituiu foi o homem. E Jesus batia firme nos caras. Jesus pregava contra eles porque o religioso ele quer colocar fardo nas pessoas que ele mesmo não vive. Ele coloca um fardo, você precisa fazer isso, 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 e ele não faz. Ele fala algo, dentro da casa dele ele é outro, no trabalho ele é outro, nem parece um seguidor de Jesus. Então, Jesus fala assim que você conhece uma árvore pelo fruto, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Cara, esse é o Sermão do Monte, Jesus te dá todas as direções para você viver uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida de direcionamento. Então, o que é a verdadeira religião? O apóstolo Tiago, ele fala assim, ó, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha só, então a verdadeira religião é essa: você ajudar, você ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa boa, você ser luz, você ser sal, você ser a diferença no meio da sociedade, no seu trabalho, no seu convívio, na sua casa, não só dentro da igreja. Dentro da igreja você é um santo, na sua casa é um infernal. Não, pelo amor de Deus, misericórdia. Nós precisamos sermos mudados, as nossas mentes, os nossos corações, porque através da palavra eu sou mudado. E sabe, se você conhece, Tiago ele continua assim, ó, se alguém se considera religioso, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Então você vai ver se uma pessoa vai na igreja, né, no domingo, no dia que tem culto, no dia que tem missa, a pessoa vai lá, ela parece uma pessoa lá dentro, mas quando está na rua, quando está em casa, parece outra pessoa, porque da boca dela só sai palavrão, só sai nome feio, só sai ofensa, só sai gritaria, os frutos da carne, Bíblia, tudo isso que eu estou falando para vocês são Bíblia. Aí eu falo para você, por que essa pessoa é assim? Porque ela não ora, porque ela não lê a Bíblia, sabe? Frequentar a igreja é uma coisa, agora eu ser discípulo de Jesus, eu ser o filho de Jesus, eu ser amigo de Jesus, eu sou um cara que lê a Bíblia, eu sou um cara que ora, falho, pecador, pedindo para o Espírito Santo, me muda, me transforma. Então, o religioso tem esse aspecto,
de ser uma pessoa boa, mas por dentro é como sepulcro caiado, sabe? Jesus ele faz essa comparação. Por fora vocês estão de aparência boa, mas por dentro vocês estão mortos. Então, religiosidade é algo que precisa ser quebrado no meio das pessoas. O evangelho é um só, a palavra é uma só, Deus ele é um só, Deus ele não muda. Então o apóstolo Paulo, olha que o apóstolo Paulo ele fala em Gálatas capítulo 1, ele fala assim, ó, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, alguns homens, os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então o evangelho, qual que é o evangelho de Cristo? O evangelho de cura, de transformação, o evangelho ao qual Jesus ele morreu por amor a mim, por amor a você, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele vai vir para buscar uma igreja lavada e remida. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, que então estava se levantando homens que estavam pregando outro evangelho, sabe? Pregando heresias, pregando mentiras, ao qual Jesus não era o próprio Jesus, que não morreu, que não ressuscitou, que isso era historinha da carochinha. Não. Aí Paulo, ele continua falando assim, ó, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Então, como que você está ouvindo algo hoje, como você sabe que é verdade o que eu estou falando? Porque está dentro das Sagradas Escrituras, sabe? Então, tem pessoas que seguem certa religião, ao qual não lê a Bíblia, ao qual não ora, ao qual não tem um relacionamento com Deus. E essa pessoa acredita tudo que as pessoas falam, sabe? Aí o apóstolo Paulo ele continua assim, ó, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aí ele fala assim, ó, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Uma pergunta. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha a diferença. Então tem pessoas que vão na igreja, né, que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, por medo de perder membros da igreja, se esvaziar. Mas Paulo, ele não estava preocupado com isso. Não, é arrependimento, é mudança. A vida precisa ser uma vida de oração, de jejum, da leitura da Bíblia, para que nós possamos ser mudados. E se você vê a vida dos discípulos, Paulo, Tiago, João, a igreja primitiva, ela avançava no poder do Espírito Santo de Deus. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, falou assim, ó, ide por todo mundo, pregue o evangelho, os sinais seguirão os que crerem, tudo isso é Bíblia. Aí o que acontece? Os discípulos começaram a anunciar o evangelho e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, eles expulsavam demônios, faziam sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Então esse é o evangelho que nós precisamos crer, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então essa coisa de religião é algo muito sério. Vou dar um outro exemplo. Em João 4, a mulher samaritana, a Bíblia fala assim, que quando aquela mulher vai ao poço para tirar água, Jesus ele está lá no poço, ele pede água para aquela mulher. Ela fala assim, mas como tu, um judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Olha só por quê. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por causa do quê? Da religião, o religiosismo, sabe? As políticas, os dogmas. A Bíblia fala que aquela mulher samaritana era uma mulher adoradora de imagens, era uma mulher que adorava lá no poço. Aí ela fala assim, mas os nossos pais, olha só, os nossos pais diziam que nós devemos adorar no poço, mas os judeus falam que são em Jerusalém. Olha o que Jesus fala, vocês adoram o que vocês não sabem, porque a adoração vem dos judeus. Então, agora é a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não no monte, nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só, então a religião, ela tinha algo porque ela aprendeu da família dela, dos descendentes, dos pais, dos avós, que ali era o lugar de adorar. O poço de Jacó, ao qual o pai, Jacó, o pai da fé, fez um poço lá, onde eles tiravam água, os animais bebiam água. Agora Jesus fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não sabem. Sabe por quê? Por falta de conhecer as Sagradas Escrituras, por falta de conhecer a Bíblia. Oséias, ele fala assim, Oséias 4, 6, se não me falha a memória, Oséias ele fala assim, ó, o meu povo sofre por falta do conhecimento.
Então, de conhecer quem? De conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ter um relacionamento através da oração, através da leitura, Bíblia, através do jejum. Então, eu me relaciono com Deus, eu me conecto com Deus. A oração é um relacionamento com Deus. A Bíblia, eu conhecer os planos de Deus, conhecer o coração de Deus. O jejum, eu mato a minha carne, eu fico sensível à voz de Deus, eu fico sensível ao mover de Deus, ao qual nós vamos falar semana que vem sobre jejum. Então, são alicerces, são fundamentos, são bases que o ser humano, o cristão, precisa ter. Não estou falando de religioso. Se você quer viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida abençoada, uma vida com uma família estruturada, filhos, casamento, empresa, emprego, tudo fluindo, você precisa ler a Bíblia. Porque se você ler em Provérbios, você vai ver que vai ter diversos conselhos. Aqui Jesus, ele fala sobre isso, sobre oração, sobre jejum, sobre religiosidade, sobre ofertas, ele fala sobre tudo. E por que Jesus ele termina o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 24 ali, 25, ele fala assim, portanto, quem ouve, que tudo que ele ensinou, desde lá do capítulo 5, bem-aventurados, tal, quem ouve essas palavras e pratica é semelhante a um homem prudente. O que é um prudente? Um homem inteligente, um homem esforçado, um homem dedicado, habilidoso. Um homem prudente é isso. Aí ele fala assim que o homem insensato, ele ouve a palavra, ele não pratica a palavra. Então esse homem é semelhante ao qual edificou sua casa sobre a areia, que veio a tempestade, veio as águas, bateram rios contra ela e derrubou porque não tinha alicerce. Estava fundada na areia. Então muitas pessoas hoje estão afundando cada vez mais, por quê? Porque não conhece um Deus que é poderoso, um Deus de provisão, um Deus de santidade, um Deus poderoso. Não, até conhece de ouvir falar, mas de viver com Ele é diferente. Quando eu vivo com Ele, quando eu tenho experiências com Ele, essa é a diferença entre então eu ser um religioso e eu ser um discípulo de Jesus. Eu ser um religioso e eu ser amigo íntimo de Jesus, ali ter uma intimidade com Ele. Então, essa é a diferença. Então, por que tem essa coisa ainda de religiosidade? Porque muitas pessoas não conhecem o Evangelho. Sabe por que não conhece? Porque você não compartilhou. Porque eu não compartilhei. Por isso que hoje eu estou aqui semeando a palavra, para que pessoas sejam alcançadas. O apóstolo Paulo, ele fala assim que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o vizinho que é fofoqueiro, que é fuxiqueiro, que fala mal, o parente, o ente querido, que é dessa mesma maneira, porque não conhece o Senhor Jesus ainda, porque isso são frutos da carne, e aquilo que você alimenta mais é o que vai te governar. O apóstolo Paulo fala assim, se vocês viverem de acordo com a sua carne, vocês morrerão espiritualmente, mas se com as obras do Espírito vocês matarem a carne, vocês vão viver. Então eu preciso matar minha carne, como eu falei, através do jejum, através da leitura bíblica, através da oração. Então, porque eu só mudo através dessas coisas? Eu vou mostrar para você, tudo que eu estou falando para você é baseado nas Sagradas Escrituras. Não é o que eu penso, o que eu inventei, o que eu acho, ou o que me falaram, muito menos. Então, se eu quero algo, eu preciso buscar. Davi fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar e aprender do Senhor. Então, Jesus, ele fala assim, que Ele é a videira, nós somos os ramos. A única maneira de Deus ser transformado, de você ser mudado, é através das Sagradas Escrituras. Eu conheci muitos homens, ladrões, traficantes, que hoje são homens de Deus, foram mudados, foram tiradas as drogas, porque conheceram a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela te dá uma direção, ela te dá uma nova vida. Porque João 8,32 fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Olha que Jesus fala em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é uma oração de Jesus, João 17. Então tem muito conhecimento, muita coisa eu estou falando para você guardar no seu coração a palavra de Deus e não pecar contra Ele. Jesus fala assim, João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ele tira fora. E tudo que dá fruto ele poda, então ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Olha só, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, somente pelas Sagradas Escrituras nós somos limpos. Se eu era um homem irado, se eu era um homem que gostava de uma beritinha, de qualquer coisinha mais, ao qual a Bíblia nos mostra que isso não é bom,
a palavra tira isso de mim, a palavra começa a me mudar. O pastor não precisa apontar para mim e falar assim, David, você está errado, né? O irmão chega, você está errando. Não, porque quando você começa a ler as Sagradas Escrituras, ela vai te direcionando como viver uma nova vida. Um grande exemplo disso, olha só, sobre religiosidade. Jesus, ele está passando na cidade, Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu sobe na figueira brava e a Bíblia fala que havia uma multidão ali que atrapalhava Zaqueu de ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. Então o que ele faz? Ele sobe lá na figueira e quando Jesus avista Zaqueu, fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, repousar na sua casa. E quando Zaqueu desce, Jesus tem encontro com ele na casa dele. Olha só, a Bíblia fala que Zaqueu era o quê? Um homem cobrador de impostos, mal visto ao meio da sociedade. Vamos colocar no dia de hoje, um 7-1, um malandro, um sem vergonha. Agora, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim, mestre, se eu defraudei alguém, né? Se eu tirei proveito de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala assim, esse é descendente de Abraão. Sabe, olha só, não precisou Jesus apontar, Zaqueu, seu sem vergonha, Zaqueu, você está fazendo coisa errada, você precisa se converter, você precisa mudar. Não, irmão, onde o Espírito Santo chega, ele convence o homem. João 14, a Bíblia fala assim que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, não vamos buscar, irmão, vamos buscar nas Sagradas Escrituras, vamos aprender. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas sejam alcançadas, compartilhe com 7 pessoas no grupo do WhatsApp, fala assim, escute essa mensagem até o fim, investe 17 minutos, estamos chegando nos 17. Investe 17 minutos do seu tempo para que a sua vida pode ser mudada. A vida do seu vizinho pode ser mudada. A vida do seu ente querido pode ser mudada. Do seu cônjuge pode ser mudada através da palavra de Deus. Então já quero orar nessa tarde que Deus ele te visite, que Deus ele toque no seu coração, que essa semente que foi plantada no seu coração, ela venha frutificar 100 vezes mais. Aonde você for, aleluia, você possa levar ao conhecimento, as Sagradas Escrituras, que você possa ser um semeador para mudar vidas, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus te dê uma boa tarde de salvação, abençoe os seus caminhos, abençoe a sua família, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Tudo que você entrega na mão do Senhor vai ter resposta, porque nós confiamos no Senhor, confiamos em Deus. Que as Sagradas Escrituras venham se cumprir na nossa vida, no nosso caminho, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por você que tem assistido, que tem compartilhado, que está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E eu louvo a Deus, e Deus ele se agrada com isso. E a Bíblia fala assim, abençoar-te os que te abençoarem, e amaldiçoarem os que te amaldiçoarem. Então se você está sendo bênção na vida de outras pessoas, Deus ele vai te dar uma porção dobrada. Guarde isso no seu coração. Isso não é o que eu estou falando, não é eu que sei disso, não é o Espírito Santo, é as Sagradas Escrituras que está funcionando há mais de 2.500 anos. Ela funciona, ela tem poder, ela tem vida. Guarde isso. Deus abençoe.